Capítulo 8 do livro de Esther. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, o rei Assuero e a rainha Esther à casa de Ramã, inimigos dos judeus. E Mordecai veio perante ao rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Ramã, e o deu a Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Falou mais Esther perante ao rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, ou a Gagita e o seu trauma que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Ele disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Ramã, filho de Amadata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela. Então disse ao rei Assuero a rainha Esther, e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca porquanto intentara matar os judeus. Escrevi, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e sele-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem sentença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Siva, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os satrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada um no seu próprio modo de escrever e a cada um na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em guinetes criadas na cautelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez todo e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se sequestrassem os seus bens. No mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em guinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exaltou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade e alegria, regozijo e honra. Também toda a província e toda a cidade onde chegava a palavra do rei
e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles.